Afinal, quais foram os reais motivos que levaram Sócrates a ser condenado à morte? Qual foi a real intenção, o real ímpeto que fez com que os julgadores ali de Sócrates fizessem com que ele fosse condenado a tomar cicuta, um veneno mortal? Enfim, eu sou Feliz Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Uma Filosofia Explica dedicado a demonstrar a você, a revelar para você os reais motivos, aquilo que ninguém te conta que fez com que Sócrates fosse condenado. Eu sei que você já ouviu falar que Sócrates foi julgado perante um tribunal de 500 pessoas e esse tribunal ali, ele mesmo tentando se defender, acabou condenando a beber cicuta e que aquilo teria sido um julgamento ruim, né, um julgamento eticamente corrompido. Mas a verdade é outra. Historicamente falando, Sócrates ele foi julgado e teve motivos políticos muito fortes para que ele tenha sido condenado. Não foi só, digamos, por um viés filosófico. Existia um motivo político bem forte para que ele viesse a ser condenado. E para falar isso, para a gente mostrar isso para você, para revelar esse ponto que não está explícito muito bem na filosofia, muitos professores de filosofia não dizem isso de forma muito clara, eu vou aqui me ater um pouco naquilo que não está escrito nesse livro que muita gente se baseia. Temos um livro que é a Apologia de Sócrates, que narra ali, né, o julgamento de Sócrates por Platão. Nesse livro, que é uma das fontes primárias que a gente tem, Platão narra como foi o julgamento, e ali Platão não deixa muito bem claro qual teria sido os motivos. Mas nós sabemos que os motivos oficiais de Sócrates estar sendo julgado seria que Sócrates está sendo ali julgado por corromper a juventude e por não cultuar os deuses da cidade. Durante o julgamento, então a gente sabe que o julgamento está sendo feito por ele corromper a juventude, ou seja, por ele fazer a cabeça dos jovens atenienses, e por ele não cultuar os deuses de Atenas. Só que isso logo cai por terra. E aí sim, o julgamento aqui é muito legal, porque o Sócrates ele derruba logo esses argumentos. Mas não é exatamente por isso que Sócrates vai ser condenado. É isso que eu quero aqui falar com você. Sócrates ele refuta isso, mas eu quero que você se atente aqui ao seguinte. O Sócrates, com seu método de fazer filosofia, ele irrita ele irrita muita gente, mas sobretudo três grupos de pessoas. Primeiro, aqui não necessariamente nessa ordem, mas primeiro, ele irrita os sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas, para quem não sabe, eram aqueles que cobravam para ensinar em Atenas. Eram sobretudo estrangeiros, por isso que eles cobravam também. Eram grupos de pensadores, muita gente acha que sofistas eram pessoas sem índole, não é muito bem assim não, isso é uma visão muito platônica da coisa. Sofistas eram sim pensadores, têm sua importância na história da filosofia, mas era uma escola rival da socrático-platônica. Digamos que eles eram rivais. Sócrates e Platão eram rivais dos sofistas. Os sofistas eles cobravam para ensinar a virtude. E Sócrates era muito crítico desses sofistas. Sócrates não acreditava nos sofistas, Sócrates não acreditava que a virtude poderia ser ensinada e Sócrates não achava que você deveria cobrar para ensinar. Mas ok, Sócrates era ateniense, então ele não precisava cobrar. Os estrangeiros precisavam. Enfim, então foi o primeiro grupo que ficou muito irritado com Sócrates. Havia um outro grupo também ficou bastante irritado com Sócrates, que era um grupo dos artesãos. Os artesãos, os artistas, ficaram irritados porque Sócrates muitas vezes tratou eles com desdém, dizendo que eles muitas vezes, embora eles tivessem sabedoria, eles não tinham consciência da sua sabedoria. Então eles eram muitas vezes ignorantes. Eles produziam belas artes, mas não sabiam o que era arte, o que era beleza, o que revelava muitas vezes uma certa ignorância. Então também foi outro grupo ali que ficou de certa forma irritado. Mas é aqui que eu quero que você preste atenção, que é aqui que está o ouro, é aqui que está a chave de resposta para você saber por que realmente Sócrates foi condenado. Sócrates foi condenado pelo seguinte, eu não vou aqui entrar em detalhes históricos, porque eu sei que não é por isso que você está nesse vídeo. Mas rapidamente, eu quero que você tenha em mente o seguinte, Atenas teve um regime democrático, durante um período, esse regime democrático ele cai, e aí Atenas vai ter 2 períodos de tirania.
E durante esse período, vários pensadores, várias pessoas vão ser perseguidas. Várias pessoas. Né, e durante esses grupos, o Sócrates não vai ser perseguido. Sócrates não vai. Amigos de Sócrates, inclusive, vão ser perseguidos. E aí o que acontece? Esses dois períodos de tirania que acontecem em Atenas, sobretudo quando Atenas perde a guerra para Esparta, esse período de tirania ele acaba, e aí o julgamento de Sócrates, acontece quando a democracia volta a reinar em Atenas. Então volta aqui comigo para você que perdeu o raciocínio. O que está acontecendo? Atenas tinha uma democracia. Depois que Atenas perde a guerra para Esparta, o que acontece? O que acontece aqui? O que acontece é o seguinte: acontece que nós temos dois movimentos aqui de tirania, dois períodos históricos de tirania em Atenas, e aí esses períodos caem e a democracia volta a ser estabelecida em Atenas. Só que aí aquela galera que foi perseguida, aquela galera que defendia a democracia e foi perseguida, vai querer se vingar do Sócrates. Por quê? Por quê? Porque o Sócrates, assim como vários dos seus alunos, criticava a democracia. O Sócrates não era um grande defensor da democracia, muito pelo contrário. O Sócrates era um grande crítico da democracia, assim como Platão, por exemplo. Assim como Platão. Sócrates e Platão criticavam duramente a democracia. Sócrates não via a democracia com bons olhos. Então, essas pessoas não viam em Sócrates bons olhos. Então, essa sentença de que o Sócrates corrompia os jovens, não era que ele desvirtuava os jovens, não é que ele fazia a cabeça dos jovens, não era nada disso. No fundo, ali o corpo democrático de Atenas estava preocupado que Sócrates fizesse a cabeça dos jovens para que eles fossem contra a democracia. Então, boa parte do peso do julgamento de Sócrates, das pessoas acusarem ali Sócrates na Ágora e no júri, vinha disso, porque vários dos seus acusadores não gostavam das críticas que Sócrates fazia ao regime democrático. E a ideia aqui de Sócrates era a seguinte: Sócrates não gostava do regime democrático porque ele não achava que o poder político deveria ser dado de forma igual a todas as pessoas. Ele achava que aqueles que eram mais inteligentes deveriam governar a cidade e esse poder não deveria ser distribuído igualmente. Por exemplo, aqueles que eram mais inteligentes, o voto de uma pessoa mais inteligente não deveria valer a mesma coisa de alguém que é mais ignorante. Né? Aquele que deveria ter mais estudo não tem o mesmo peso daquele que tem menos estudo. Ele vê isso de forma desequilibrada. Então a noção de igualdade aqui ela é substituída pela noção de equidade. Isso vai ser mais ou menos formalizado em uma outra obra, uma obra platônica chamada República. Se você tem um pouco de conhecimento da República, você vai saber um pouco disso. Se você quiser saber um pouco mais, vou até deixar um link aqui. Você pode conhecer um pouco mais da obra República, depois você volta para cá. Mas, trocando aqui em miúdos, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Tá, Felício? Então por que Sócrates foi condenado mesmo? Não foi porque ele criticava os sofistas, porque os sofistas, assim, eles eram estrangeiros. Então isso não vem muito ao caso. Não foi tanto por ele criticar os artesãos, porque isso também não vem muito ao caso. Foi, sobretudo, os motivos históricos, por ele ter atiçado pessoas muito importantes naquela época, políticos muito importantes, sobretudo políticos que defendiam a democracia. Pessoas que tinham sido perseguidas pela tirania que foi posta em Atenas e depois derrubadas. Então, e depois derrubadas, dois períodos de tirania em Atenas. E aí, quando esse período de governo de tiranos é derrubado, as pessoas que foram perseguidas voltam a Atenas e vão querer se vingar de todos aqueles que defenderam a tirania ou que se calaram perante a tirania. E Sócrates foi um desses. Sócrates nunca chegou a defender a tirania, isso é importante dizer. Sócrates nunca defendeu a tirania. Mas o fato dele não ter sido perseguido gerou inimizade. E, obviamente, o fato dele nunca ter defendido a democracia, isso também vai gerar um peso muito grande. E um medo de que ele faça a cabeça dos jovens para criticar a democracia. Então, esse é o grande motivo histórico de Sócrates também ter sido condenado. Isso é um grande peso. Não é porque as pessoas eram ignorantes. Claro que tudo tem um peso histórico muito grande. Mas Sócrates ele foi condenado como um fruto de sua época também. E claro, ele poderia ter fugido, ele poderia ter pedido exílio, ele poderia ter feito várias coisas. Basta ler
a Apologia de Sócrates, que vocês saberão. E isso tudo você poderia ter aprendido, por exemplo, se você fizesse parte aqui do clube de leitura do canal. Caso você queira fazer parte, ver aulas sobre isso daqui, basta se tornar membro aqui do canal, que nós lemos essa obra e várias outras todo mês. Nós lemos uma obra diferente. Torne-se membro para conhecer mais a obra de Platão, de Sócrates e de tantos outros pensadores e ler um pouco mais todo mês, ok? É isso, este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima!